Que alegria podermos, mais uma vez, nos encontrarmos nesta reflexão da Igreja em Missão pelo Mundo. Hoje, convido você a conhecer o caminho da Igreja, mas o caminho do povo na Libéria. Um povo marcado por tantas dificuldades, mas também pelo desejo de poder superar tantos reveses da sua história, tanta situação de conflitos, de guerras e de situações onde os filhos da Libéria não tiveram a liberdade. Fica conosco e nos acompanha neste programa. Vamos aprofundar a luta deste povo, mas acima de tudo, a presença da Igreja junto ao povo da Libéria. For all my sins, God denies me to heaven. On Judgment Day, Mama, won't you cry? 'Cause if there will be justice in heaven, dry your tears, Mama, 'cause I'll be fine. I was born in a shack made of mud and wood. 20 other people hanging from one spoon. There was no water and the money was rare. At times were hard even to say a prayer. For all my sins, God denies me to heaven. On Judgment Day, Mama, won't you cry? 'Cause if there will be justice in heaven, dry your tears, Mama, 'cause I'll be fine. Oh, Libéria, 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 país escolhido pelos pioneiros, pioneiros que vieram pelos mares temidos, com rostos tão sérios e corações tão desesperados que fugiram da América. Após a abolição da escravatura nos Estados Unidos, houve um movimento. Os escravos livres regressaram à Libéria. Era um problema social para eles porque eram homens livres. O que iriam fazer com eles? Por volta de 1820 a 1821, o primeiro grupo de escravos começou a se mudar para a Libéria. E eles fizeram isso para que conseguissem estar na chamada pátria. Com o tempo, começou a haver tensões entre os colonos e os nativos. Os nativos viviam aqui, habitavam a terra. Tinham a sua própria forma de governo, eram chefes e anciãos ao longo da costa. Os colonos, escravos livres, trouxeram consigo a vida e a cultura dos seus senhores nas plantações na América. Era a cópia exata. Até as casas que construíram eram réplicas das casas nas plantações. Eles se sentiam superiores em relação à população local. Havia uma forma de apartheid, de sistemas de classe.
Os colonos formaram um governo e, em 1847, declararam a sua independência, se tornaram um Estado soberano. Os antigos escravos se tornavam agora senhores. Oh, Libéria, Libéria, Libéria. País escolhido pelos pioneiros. Pioneiros que vieram pelos mares temidos, com rostos tão sérios e corações tão desesperados, que fugiram da América, da sua terra natal, em busca de um refúgio para descansar da grande degradação humana. Tínhamos um grande país. Tínhamos um país onde ninguém podia apontar uma faca contra você. Mas o nosso país se transformou e ele foi contaminado por causa da cultura de armas que produzimos nesse país. A Libéria foi outro inferno, porque o país esteve em guerra durante 14 anos, de 1989 a 2003. Foi numa sexta-feira. Nós fomos para a escola com alguns dos meus amigos. Nós estávamos jogando futebol. Os rapazes dirigiam uma picape, por isso nos pegaram. Disseram que não podíamos nos mexer. Nos agarraram com força e nos jogaram na caçamba e arrancaram em alta velocidade. Nos levaram para o acampamento deles. Nos raptaram porque queriam que fizéssemos parte deles. O nosso treinamento era rastejar pelo chão. E tinha um atirador que dispararia por cima da cabeça. Se você levantasse a cabeça, atirariam em você. Na verdade, quando nos deram uma arma, ficamos muito entusiasmados. Tínhamos poder em nossas mãos. Era normal para nós ir até as aldeias e roubar comida das pessoas e até exigir delas que nos dessem comida, e chegamos mesmo a bater em algumas pessoas. Sabe, estávamos preparados para o nosso primeiro ataque. Quando tivemos que entrar na cidade, foi muito assustador. Só conseguíamos ouvir os sons de armas, morteiros voando por cima de nós. Nós tivemos que escapar de alguma forma. Sim, foi difícil. Em um momento, um dos meus amigos foi atingido no peito. Resumindo, eu chorei durante muito tempo. Fujam, corram todos, os rebeldes estão chegando. Estão invadindo, disparando, pilhando, amputando e matando, violando em grupo, recrutando, capturando, torturando, vandalizando, bombardeando e destruindo. Eles estão massacrando e flagelando e cantando. Lá, não aqui, todos vão e corram. Não hesitem. Continuem a voar e a fugir. Hoje vamos olhar para aquilo que chamamos drama norte-africano. Um drama nos apresenta sempre histórias de vida ou lições. O que é um drama? Drama é sempre emoção, ação. Como falamos na aula passada, então na vida real, sem a ação, sem representar, o drama torna-se o quê? Inútil.
No final da década de 70, liberianos nativos iniciaram um movimento para defender uma maior inclusão no governo, para uma maior participação nos benefícios da economia. Havia coisas não corretas sob o regime dos colonos, mas o país estava crescendo e desenvolvendo. As pessoas foram para a rua lutar pelos direitos humanos. A vulnerabilidade do governo do presidente Tubman foi exposta e, em 1980, houve um golpe militar. O domínio dos colonos terminou, o governante foi assassinado e altos funcionários foram presos. Alguns foram julgados sumariamente e executados. Uma guerra civil é mais cruel do que qualquer outra guerra, porque não há regras. Então as pessoas simplesmente faziam o que queriam a qualquer um. Ficamos mais magoados quando aqueles que são próximos, aqueles que amamos, nos traem. As pessoas se sentem mais magoadas. Começou a tarde. Os rapazes apareceram no carro deles disparando para o ar. Depois de terem recolhido outros, levaram a gente para um determinado lugar. Colocaram a gente para dentro de casa e começaram a separar. Homens de um lado e mulheres e crianças do outro. Eu e a minha mãe fomos escolhidas para cozinhar para eles. Primeiro começaram a arrastar os homens. Mas alguns minutos depois, eles voltaram. E aí, nessa hora, todos estavam com medo. Eles iam transportando as pessoas pouco a pouco, até ser a nossa vez. Levaram todo mundo. A gente foi o último grupo de pessoas a sair, porque a gente estava na cozinha, cozinhando para eles. A minha mãe tinha com ela um bebê de uns 6 meses, um menino. O bebê continuou chorando. A gente tentou fazer o bebê não chorar, mas não tinha jeito de acalmar o bebê. Ele continuou a chorar. A gente não sabia o que estava acontecendo. Acho que o bebê previu o que ia acontecer. O menino não parou de chorar. Nós saímos, caminhamos e quando chegamos na ponte, eles disseram, todo mundo calmo. Tiraram o bebê das mãos da minha mãe, junto com o pano que estava em volta dele, e atiraram ele na água. Começaram a disparar contra as mulheres e a jogar todas na água. E ficaram fazendo isso, atirando, jogando na água, atirando, jogando na água. Algumas mulheres que estavam lá começaram a ser violentadas, inclusive a minha mãe. As mulheres foram violentadas e depois atiradas na água. Havia sangue por toda a ponte. Isso levou entre 40 a 45 minutos. Eu visitei locais onde pessoas foram massacradas e mortas. Bagunça e bagunça. Eu recolhi muitos corpos de pessoas que morreram. Vi lugares onde as pessoas foram esfoladas vivas. Eu vi com os meus próprios olhos. E durante esse tempo, vivi com medo de ser morto a qualquer momento. A qualquer momento. Eu sabia que podia ser morto. Eu dormi menos de 2 horas por dia durante 7 anos.
Não conseguia dormir num só lugar. Estive escondido durante meses. Tive de ser transferido de um lugar para o outro durante a noite a cada 2 horas. Não conseguia dormir. Agora, pelo menos nos últimos anos, eu tive a oportunidade de dormir, mas os sonhos são os sonhos de incerteza, de falta de esperança. Estes sonhos que tenho agora não são assim tão diferentes, porque embora as armas, a verdadeira violência das armas, estejam em silêncio, as condições de pobreza, as condições de desespero da população ainda permanecem. Me diz, mãe, o que estamos fazendo aqui? O que são essas férias? Me diz, ou vou chorar copiosamente. Tudo parece estar muito errado. Todos os meus amigos falam uma língua diferente. Ouve, filho. Nossas casas se transformaram em escombros. Não podemos voltar por causa dos problemas. Rezemos a Deus por dias melhores. Que Ele nos possa guiar sempre. A primeira vez que eu escrevi um poema, eu tinha 15 anos. Quando o livro deste poema, quando essas palavras foram realmente escritas, eu estava no exílio. Eu não estava com meu pai e minha mãe. Por isso, eu costumava estar perdido em pensamentos. E decidi que precisava escrever algumas das minhas experiências, que eram também as experiências de outras pessoas. Sabe, para tentar pintar um quadro dessas experiências em rimas e ritmos. Eu quis dar algo para as gerações futuras lerem, para saberem o que realmente aconteceu de uma forma ou de outra. Por isso eu comecei a escrever. Eu vi o sofrimento humano. Eu vi um país que estava cheio de vida destruído. A esperança do povo toda destruída. Pessoas que tinham esperança de uma vida melhor, de repente tinham sonhos e esperanças despedaçados. Eu perdi alguns membros da minha família. Um dos meus irmãos foi assassinado. Não sei onde ele está até hoje, não há sepultura. Ainda temos necessidade de ir às causas profundas do conflito na Libéria. A história se repete de formas que, por vezes, não conseguimos compreender. Mas nós fazemos a história. Nós podemos mudar o curso da história, da maneira certa ou da maneira errada. O mundo sente saudades do afeto. Sente saudades de se sentir bem fazendo o bem. E desde 1947 existe uma escola de amor.
a ACN. Uma ponte de amor entre os que querem ajudar e os que precisam de ajuda. Em lugares onde os que sofrem não têm mais a quem pedir, a ACN está presente. Nesses lugares em que ainda hoje muitos sofrem fome, escravidão, perseguição, maus tratos e abandono, a ACN ajuda a criar pontes de amor e misericórdia. Yo no tengo en cuenta lo que dan, sea mucho o poco. Tengo en cuenta el amor con el que lo dan. Acesse o site acn.org.br, faça sua doação e ajude os que mais sofrem. Como pudemos bem acompanhar no programa que vimos, o texto nos mostra um belo poema. Um poema que revela com muita força a dor, o sofrimento, o grito, mas também a esperança de superação de um povo. E este povo, como pudemos bem acompanhar, este povo da Libéria, na sua luta, na sua história, provou como defender a dignidade de sua gente, como lutar para que as crianças, para que os jovens tenham um verdadeiro futuro, um futuro promissor, um futuro de paz, um futuro de harmonia. Mas para isto é muito importante que nos unamos verdadeiramente a todos aqueles que lutam pela sua liberdade. E aqui se encontra a presença, o trabalho de todos aqueles que apoiam a igreja que sofre pelo mundo. Como é o caso da Fundação Pontifícia ACN. Se você ainda não conhece, se você ainda não participa, este é o seu momento. Entre em contato conosco, acn.org.br ou pelo telefone 0800 77 099 27. É também uma forma de você se fazer presente, de você participar dos sonhos, da luta, da busca pela superação dos problemas que enfrenta o povo da Libéria. É por isso que eu convido você a rezar comigo por este país. Abramos o nosso coração e a nossa vida. Senhor, meu Deus, colocai no meu coração o desejo também de amar, de servir, de estar ao lado daqueles que sofrem, daqueles que lutam pela liberdade, pela justiça, pelo amor e pela fraternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Libéria precisa de sua ajuda. Precisa que o seu coração bata mais forte. Precisa que você também se comprometa e colabore com a Igreja em missão no mundo.